Uma mãe, certa vez, se aproximou de Napoleão em busca de perdão para o seu filho. O imperador respondeu que o jovem havia cometido certa ofensa por 2 vezes e a justiça exigia a morte. Mas eu não peço por justiça, explicou a mãe. Eu peço por misericórdia. Mas o seu filho não merece misericórdia, replicou Napoleão. Senhor, exclamou a mulher, não seria misericórdia se ele merecesse. E misericórdia é tudo o que eu peço. Bem, então disse o imperador, eu terei misericórdia. E ele poupou o filho da mulher. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei. O Sermão da Montanha é o manifesto do seu reino. Ali, Cristo proclama uma dupla mensagem: como entrar no seu reino e como viver nele. Somente aqueles que são pobres em espírito, humildes, que choram e têm fome de justiça podem entrar. Depois de ter entrado, eles continuam a ter essas atitudes. Mateus capítulo 5, verso 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como as outras bem-aventuranças, ela traz um padrão duplo. Para entrar no reino de Deus, você precisa buscar misericórdia. Quando você estiver no seu reino, você mostrará misericórdia aos outros. O Sermão da Montanha confronta as pessoas com o que realmente importa: ser pobres em espírito, humildes, famintos por justiça, misericordiosos, puros de coração e pacificador. Todas essas qualidades são interiores. Cristo enfatiza que o importante é o que está dentro da pessoa. Agora, isso não quer dizer que ele não estava preocupado com o nosso comportamento. A ênfase de Jesus era que esses aspectos interiores são aqueles que produzem o nosso comportamento. A integridade interior é o que produz um bom comportamento. Uma pessoa pode tentar agir corretamente e ser íntegra, mas isso é apenas legalismo. Cristo quer ações corretas baseadas em atitudes corretas. Depois de ensinar as bem-aventuranças, Jesus falou sobre as ações no Sermão da Montanha. Mas a premissa na qual o ensinamento foi construído era o tipo de atitude do coração. O cristianismo não é uma fachada. A relação com Cristo transforma o centro do nosso ser e dali manifesta-se em nossas ações. Nós estamos continuando nossos estudos da bem-aventurança com os nossos 2 convidados. Bem-vindos, pastores Douglas Pereira e pastor Roger Silves. Pastor Douglas já vem nos acompanhando aqui nesta jornada algumas vezes, né? É o 5º programa já. É. Então, ele está sendo a nossa âncora aqui nesse programa. E o pastor Roger é a primeira vez nesta série. O pastor Roger já apareceu no programa antes. Exatamente. Quem sabe, para o benefício daqueles, quem sabe não conhecem, uma curta biografia sua. Eu cresci em Portugal. Estive a estudar em França, teologia, vivi durante alguns anos na América e atualmente estou aqui a trabalhar em Toronto, com a Igreja Portuguesa. Bem-vindo. Bem, vamos entrar logo aqui no nosso assunto, que o tempo passa rápido, não é? Com certeza. E tem muita coisa para conversar. Verso 7, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como eu falei na introdução, Jesus vem enfatizando o interior da pessoa, né? Que a religião do dia tinha muito foco no exterior. Mas Jesus está dizendo, não adianta ter essas atitudes aparentemente corretas se o interior não foi modificado. E aqui ele começa a introduzir essa ideia de ser misericordioso. O que é que isso... Como é que essa se encaixa aqui com
as outras bem-aventuranças? Bem, aqui nós vemos uma mudança. As 4 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos e aqueles que têm fome e sede de justiça, é uma relação entre nós e Deus. Então é uma atitude interna. Então é algo que, não, na forma primária, ela não se exterioriza, certo. Ela não cria ações. Certo. Já agora a gente passa por uma segunda fase, uma segunda divisão. Okay. Assim como os 10 mandamentos tinham 2 divisões, onde os 4 primeiros mandamentos relacionavam-se com Deus e os outros com o próximo, da mesma maneira nós vemos aqui. Okay. Os 4 primeiros se relacionam com a nossa atitude perante Deus, nós precisamos ser humildes perante Deus, nós precisamos chorar diante do nosso pecado, nós precisamos aceitar o plano de Deus na nossa vida, por ser mansos, e agora buscar a Deus, a justiça dele. E isso agora vai refletir em nossas ações. E a primeira ação que Deus, em Jesus, ele destaca nas bem-aventuranças é a misericórdia. Quando você tem um relacionamento genuíno com Deus, você vai começar a produzir frutos. E um desses frutos é a misericórdia. O que é misericórdia? Eu diria que a misericórdia é nós não recebermos aquilo que deveríamos receber. Nós, como seres humanos, pecadores que somos, deveríamos receber, por exemplo, a morte. É a consequência do pecado. Mas, através do grande amor de Jesus, do seu sacrifício na cruz e da sua misericórdia, Ele poupa-nos de recebermos o castigo que deveríamos receber. Misericórdia poderia ser comparado com outras palavras, tipo a benevolência, a compaixão, mas a base é a mesma. Deus não nos dá aquilo que nós mereceríamos receber. Interessante que Richard Lenski, ele é um teólogo, ele tenta fazer uma divisão do que é graça e do que é misericórdia. Então ele separa os dois. Ele separa as duas coisas. As duas são algo que você não merece, como o pastor Roger colocou tão bem. Mas ele faz a seguinte separação. Graça é aquilo que trata com a essência do pecado. Deus perdoa o nosso pecado. E os resultados desse pecado, como culpa, como falta de paz de espírito, toda essa questão. Já a misericórdia tem a ver com as ações do pecado, o resultado do pecado, o sofrimento, a dor, alguém passando fome. Então, esta questão tem a ver mais com os resultados do pecado na humanidade. E um outro ponto interessante a pensar sobre a misericórdia, que a misericórdia é um princípio. Ele não é um sentimento. Então, não é algo tipo assim, eu passo na frente de alguém que está pedindo comida, eu sinto dó dele e agora eu vou agir. Não, a misericórdia não é baseada em um sentimento, em algo que você imagine ou pense ou sinta no momento, mas é baseada num princípio. Eu vou ser misericordioso, independente do meu sentimento. E isso é importante porque muitas vezes nós podemos ser alvos de maltrato por alguém, mas mesmo assim nós devemos agir o quê? De forma misericordiosa para com essa pessoa. Então, a misericórdia não depende da circunstância. Porque às vezes é mais fácil ser misericordioso. Por exemplo, você falou de você ver um mendigo, se alguém pedindo, você sente dó da pessoa, é mais fácil ter misericórdia dessa pessoa. E quando você é maltratado? Então, você está dizendo, mesmo nesse caso, se é uma condição do coração, você responde com misericórdia, mesmo quando a situação normalmente não pediria misericórdia. Perfeito. É um princípio, é uma essência. Como todos os aspectos das bem-aventuranças são essências. E essas essências são resultado, fruto do relacionamento com Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos agir de forma misericordiosa. De onde é que vem essa misericórdia, então? Vem do nosso relacionamento com Deus. Quando eu caminho diariamente com Deus, quando eu tenho um relacionamento com Ele, quando eu o conheço, eu começo a interiorizar em mim próprio características que pertencem a Deus, que não são naturais em mim mesmo, como ser humano, mas que pertencem a Deus. E então, muitas vezes até de uma forma impensada,
de uma forma talvez até automática, eu diria, nós começamos a revelar essas características para o exterior. Realmente, como o pastor estava a dizer, é muito difícil nós podemos mostrar misericórdia para com aqueles que nos fazem mal. No entanto, quando nós temos essas características que são divinas, que pertencem a Deus no nosso caráter, características específicas do caráter de Deus em nós próprios, mais facilmente nós poderemos mostrar a misericórdia, mesmo para com aqueles que nos fazem mal. Tem um texto que eu acho que, falando dessa essência de Deus, que encontra-se em Êxodo 34, verso 6. E aqui que a gente precisa ter bem claro, misericórdia é um atributo do nosso próprio Deus. Ele é um dos nomes de Deus. Êxodo 34, verso 6, fala da experiência quando Moisés quis ver a Deus. E aqui nós lemos o seguinte: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então a misericórdia é um atributo divino. Se me permites, eu até continuaria no versículo a seguir, que diz logo que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Por outras palavras, e nós podemos juntar a este texto um outro texto que eu aqui tenho de Miqueias, em Miqueias no capítulo 7, versículo 18, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante, da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por outras palavras, Deus é um Deus de amor tão grande, tão grande, tão grande, que não importa a quantidade de vezes que nós caímos, a sua misericórdia se vai revelar sempre para connosco. Ok, então, qual é o resultado, então, de nós termos a misericórdia? Qual é que é o benefício? Porque o mundo diz que é completamente errado, né? Não são os misericordiosos que avançam na vida. São os que são agressivos, os que vão atrás das coisas. Então, o que é o benefício? Qual é que é o resultado da misericórdia? Essa é uma pergunta importante. Acho que você tocou num ponto, assim, cerne do estudo dessa bem-aventurança. Nós temos 2 sistemas de valores que estão em conflito. Em choque, é. Em choque. O deste mundo e os sistemas de valores que Deus está apresentando ou revelando de maneira mais clara aqui. Porque todos esses princípios já são encontrados no Velho Testamento. E a gente tem que pensar nos resultados. Se eu viver... A Bíblia diz o seguinte: do que adianta eu ganhar o mundo todo e perder o quê? A vida eterna. A vida eterna. Então, agir de forma agressiva, agir de forma vingativa, agir de forma pensando só no eu, isso pode te levar a conquistar, quem sabe, fama, alguns bens neste mundo, algum dinheiro, alguns recursos, mas o seu resultado final não vai ser a vida eterna. Já agora, o próprio texto de Mateus 5, verso 7, diz lá: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Misericórdia. Quando eu ajo por misericórdia, essa ação não vem de uma forma legalista, pensando, eu vou agir dessa maneira para receber isso. Não, eu ajo porque eu recebi essa misericórdia. Eu experimentei esse relacionamento com Deus. Agora eu vou compartilhar aquilo que eu tenho recebido. E quanto mais eu compartilho, mais eu recebo de Deus. Então, esse processo vai garantir-nos o quê? Que um dia estaremos no céu com Deus. Eu gostaria de acrescentar ao raciocínio do pastor Douglas. Realmente o objetivo do ser humano deverá ser um dia viver eternamente no céu com Deus. E nós sabemos, segundo portanto, que a Bíblia nos ensina, que no final vai haver um período de julgamento. Agora, há um texto em Tiago que nos aborda essa questão da misericórdia e do relacionamento que tem com o julgamento. Nós encontramos em Tiago, no capítulo 2, versículo 13. E então diz o texto que porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa
sobre o juízo. Por outras palavras, se eu aqui na Terra, se eu aqui no meu dia-a-dia, no convívio com as outras pessoas, se eu não demonstrar misericórdia para com os outros, como é que eu posso esperar, sendo pecador, que quando chegar à altura em que eu me vou apresentar perante o juiz do mundo, como é que eu posso esperar que ele utilize misericórdia para comigo? Portanto, para além de ser a misericórdia, para além de ser um ato que nós devemos demonstrar porque temos imbuído no nosso caráter, também é um fator essencial para a nossa própria salvação. Portanto, está intimamente ligada com a nossa própria salvação. Há um texto de Jó no capítulo 29, e é um texto interessante porque Jó ele começa a falar de como ele agia de forma misericordiosa com as pessoas e como ele recebia misericórdia e era abençoado por Deus. Jó 29, a partir do verso 12. Okay. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as causas de que eu não tinha conhecimento, a inquiria com diligência. Então, Jó ele começa aqui a falar com Deus nesse discurso de Jó, a falar das bênçãos que ele recebia ao ajudar o pobre, o cego. E Deus retribuía a ele da mesma maneira, sendo misericordioso. Mas um ponto importante, eu quero deixar bem claro, é que nós não podemos pensar de forma legalista. Olha, eu vou fazer assim... Ações de misericórdia, né? Para receber misericórdia. A verdadeira misericórdia é um fruto, é uma reação de um verdadeiro relacionamento com Deus. E no qual a gente não busca recompensas. Porque muitas vezes as pessoas elas estão buscando alguma coisa. Interessante, eu estava lendo um livro sobre o poder da influência. E a ideia desse livro dizia o seguinte: você quer ser influente na vida? Faça boas ações para várias pessoas. Anote que ações você fez. E quando você precisar de alguma coisa... Vai cobrar. E ele usava até a figura de um banco. Então imagine como um banco. Você está depositando ali uma boa ação. Então, tenha sabedoria em saber quando você vai utilizar aquela boa ação. Sabe? Eu achei meio mesquinho, sabe? Mas esse é o sistema do mundo. É verdade. Tanto é que o povo até fica meio desconfiado, né? Quando a pessoa é... Não estamos habituados. A pessoa fica pensando, mas qual é que é o motivo? O que é a motivação? Quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, obras de caridade, né? A pessoa já fica meio... Eu acho que tem que ver com o tipo de sociedade em que nós vivemos. É uma sociedade consumista em que nós estamos habituados a receber alguma coisa porque damos algo em troca, não é? Como estavas a mencionar. Eu se consigo ter um bocado de comida em casa é porque de alguma forma eu paguei por essa comida. Eu dei algo em troca para receber o que tenho. E de repente, se alguém vem ter connosco e nos demonstra misericórdia, sem nós termos realmente feito nada para obtermos, é estranho. E eu penso que Jesus demonstrou isso perfeitamente. Ele demonstrou misericórdia para com todos. Quando nós lemos os Evangelhos, constantemente há pessoas a virem ter com Ele e utilizam a mesma palavra: Senhor, tem misericórdia de mim. E no entanto, a própria população, os chefes, os líderes, sentiram esse conceito como sendo um conceito estranho. Estás a dar algo de graça sem nós termos que fazer algo em retorno? É um conceito estranho, que nós não estamos habituados. E é bonito que nós temos várias evidências e exemplos humanos de misericórdia. Uma que me vem à mente agora é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Ela largou o conforto e foi viver entre leprosos, sabe? Para cuidar, porque ela tinha, sabe, mais do que uma compaixão, ela tinha misericórdia no seu coração. E o que ela esperava em troca deles? Nada. O que é que eles tinham para oferecer? Sabe, ela não tinha... com isso ela não estava ganhando riqueza. Ela ganhou fama porque aquilo chamou a atenção da mídia e do mundo. Mas toda vez ela explorava essa mídia ou esse reconhecimento que ela tinha, não para benefício próprio,
mas para levantar mais recursos, para tentar proclamar a misericórdia. E nós, como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, nós precisamos fazer a diferença na sociedade onde estamos inseridos através de atos de misericórdia. Posso? De certa forma, eu acho que é o orgulho, eu acho, que às vezes, quando nós consideramos o que Deus tem feito por nós e a misericórdia que Ele demonstra para nós, o fato de nós não passarmos essa misericórdia para com os outros é uma certa avaliação que aquilo que Deus, a misericórdia, eu não sou tão mal, entendeu? O que Deus fez por mim, mas agora aquele outro é que é. Então é quase uma forma de orgulho nosso, a falta de capacidade de transferir para os outros a misericórdia com que nós recebemos. A Bíblia conta a história daquele servo, né, que devia aquela grande quantia, 10 mil talentos ao seu rei, né? O rei perdoou toda a sua dívida. E ele sai na rua e encontra um que deve 100 denários, né? Uma quantia insignificante. E ele não conseguiu passar a compaixão, o perdão, que eu acho que são características da misericórdia, né? Para com o seu próximo. E na última análise, quem sabe ele não apreciou o perdão que ele tinha recebido do seu rei. Desculpe, eu interrompo. Não, eu ia acrescentar aqui um texto que eu acho que explica e faz, de certa maneira, a ligação a isso que está a dizer. É em Tito, no livro de Tito, capítulo 3. E eu iria ler do versículo 3 até o versículo 5, que diz: pois nós também, outrora, éramos néstios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isto descreve mais ou menos a sociedade em que nós vivemos hoje em dia, não é? Mas depois o texto continua a dizer: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, portanto, está aqui já a dizer, não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos usar para comprar, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. O texto depois continua, mas eu queria ressalvar aqui este ponto, que não há obras que nós possamos praticar realmente para obtermos essa misericórdia. Deus salvou-nos por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor por nós. Em relação, eu estava novamente, à medida que ias falando sobre o orgulho, eu estava a pensar nós como seres humanos, novamente, nós temos uma certa tendência, como tu disseste, de apontar o dedo. Porque o ato de apontar o dedo, de certa maneira, transfere a culpa que nós sentimos em nós próprios por falharmos, transfere isso para a outra pessoa, esconde aquilo que nós realmente somos, colocando em evidência a outra pessoa. E então é um ato normal, é preferível eu dizer, Pastor Douglas, tu cometeste este pecado, porque assim eu estou a dizer que ele é pecador e automaticamente eu evidencio-me porque eu não sou pecador. E então, quando nós demonstramos misericórdia para com outras pessoas, estamos a reverter esse processo. Estamos a dizer que nós próprios também somos pecadores, como eles são pecadores, e em necessidade de um Salvador. Tem um ponto que eu acho que eu gostaria de destacar. No texto em Mateus que fala sobre a volta de Jesus, lá ele fala que um povo que clama por Jesus, um povo que fala ser seguidor de Jesus, vai falar, Senhor, em teu nome não proferimos, em teu nome não fizemos milagres. E Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você não deu vestimenta àquele que estava nu, você não cuidou daquele que estava necessitado. Então, a misericórdia tem que ser manifestada nos filhos de Deus. Cada comunidade, ela precisa expressar aquilo que Deus tem feito por nós. É o relacionamento. Vem de Deus para ser passado para outros. Infelizmente, acabou o tempo. Obrigado. Se você é uma pessoa misericordiosa, Deus continuamente irá derramar sua misericórdia sobre você. Ele vai perdoar os seus pecados e satisfazer as suas necessidades. Se você não é misericordioso, há uma grande possibilidade que você não conheça Jesus Cristo. Aqueles que mostram misericórdia são misericordiosos, porque recebem essa característica de Deus.
A promessa de Cristo que os misericordiosos obterão a misericórdia se refere tanto ao presente como ao futuro. No Salmo 86, verso 3, Davi diz: misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. No Salmo 23, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O pedido de Davi, no Salmo 86, e sua afirmação no Salmo 23, mostram que ele viu a misericórdia de Deus como uma realidade presente a ser procurada e apreciada. À medida que Cristo, nosso sumo sacerdote, misericordioso, intercede continuamente com o Pai, que a misericórdia seja estendida a nós agora. A misericórdia de Deus não é gratuita. Ela foi estendida à humanidade e custou a Deus o seu único filho. O pastor puritano William Briggs escreveu: veja do que Cristo nos libertou, o que Ele suportou por nós, pois pelo sofrimento Ele nos libertou. Ele nos livrou da morte, por isso Ele sofreu a morte. Ele nos libertou de Satanás e suas tentações, portanto, Ele resistiu a todas. Ele nos libertou da lei, por isso Ele foi feito sob a lei. Ele nos libertou do pecado, por isso Ele suportou nossos pecados. Ele nos livrou da ira de Deus, portanto, Ele conflitou com isso. A misericórdia de Deus foi totalmente paga. Se você não conhece a Cristo, aceite a misericórdia de Deus oferecida gratuitamente através de Cristo. Se você conhece a Cristo, se console com o arco-íris da misericórdia que Deus está estendendo a você através do seu Filho Jesus Cristo. Pastor Roger, por favor, ore pelos nossos telespectadores. Querido Pai, agradecemos-te, Senhor, porque Tu um dia demonstraste misericórdia para conosco. Agradecemos-te, Pai, porque cada dia Tu continuas a demonstrar essa misericórdia. E ajuda-nos, Senhor, a podermos ser misericordiosos também para com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, obrigado pela sua presença aqui conosco. E obrigado aos nossos telespectadores. Lembre-se do website estaescrito.ca. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar juntos. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.